Gente, bom dia a todos. Primeiro, eu queria, do fundo do coração, agradecer a presença de vocês aqui. Tá? É muito bonito ver essa sala cheia, é muito bonito ver o interesse pela pesquisa que o SEBEC está caminhando. E agradecer imensamente a professora Patrícia, a professora Maíra, a professora Viviane, que são professores que nós podemos dizer que são voluntários, que estão aqui por amor à pesquisa e pelo amor por vocês. Tá? Esse momento realmente é extra sala de aula, é extra pauta, para nós representa realmente um momento de descontração. E nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui hoje tratando de um tema extremamente polêmico com a apresentação do João Vitor, tá? Que é o fornecimento de medicamento de alto custo. Um tema que já vem ocupando o judiciário brasileiro já há algum tempo e chegou no Supremo. Está pautado para julgar nesse segundo semestre, né, por meio de um recurso extraordinário com repercussão geral conhecida, e é um tema que vai ter um desdobramento muito grande. Tá? Sem mais delongas, vamos iniciar o trabalho. João Vitor, é com você. Obrigado, Ricardo. Prezados e prezados membros do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, bom dia. Hoje discutiremos uma temática que perfaz a agenda política e financeira do país, que vem ganhando protagonismo na esfera judicial nos últimos 15 anos. O recurso extraordinário 566-471, acerca da necessidade do Estado de fornecer medicamentos de alto custo, conforme prescrição médica, tendo em vista a fragilidade econômica e a imprevisibilidade do farmaco à vida recorrida, se pauta como um julgamento interessantíssimo na pauta brasileira. Com um breve recapitulamento, fazer uma síntese fática e mostrar como é que a gente chegou a esse ponto. No dia 3 de dezembro de 2007, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela repercussão geral do presente caso, no qual o Estado do Rio Grande do Norte visava, via pelo extraordinário, a reforma do acordo exarado pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a qual julgou improcedente a apelação do Estado que buscava a reforma da sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, que o condenava a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional. Assim, em 16 de agosto de 2017, o relator ministro Marco Aurélio de Mello, em despacho negando a inclusão de novo amicus curiae no polo passivo da relação, pugnou que o que estava em jogo era a obrigatoriedade ou não de o Estado fornecer medicamentos de alto custo. Isto posto, em 18 de dezembro do ano passado foi incluído no calendário de julgamento, sendo que está previsto para a sessão do dia 23 de outubro deste ano. Ao trazer à baila a discussão da Corte Suprema, o Estado do Rio Grande do Norte entende não ser constitucional que lhe seja obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não inseridos no programa formulado previamente pelo Poder Executivo, junto às agências reguladoras, compostas de profissionais de saúde e não membros do Poder Judiciário, que em geral são leigos no assunto. Razão assiste o Estado, à luz do parecer elaborado pelo eminente professor Luiz Roberto Barroso, do texto da falta de efetividade e judicialização excessiva, direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Friso aqui nesse ponto, eu vou trazer a vocês 3 critérios que o professor Barroso tinha elaborado no parecer quando ele ainda era, à época, procurador do Estado do Rio de Janeiro. E nesse momento ele elaborou um parecer, fez esse texto, foi em 2008, e isso serviu como base também para vindouros recursos extraordinários que foram discutidos no Supremo, bem como teses fixadas em sede de repercussão geral que tem eficácia erga omnes. As pessoas necessitadas podem postular judicialmente, em ações individuais, os medicamentos constantes das listas elaboradas pelo poder público e, nesse caso, o réu na demanda haverá de ser o ente federativo, União, Estado ou município, que haja incluído em sua lista o medicamento solicitado. Aqui trata de efetivizar uma demanda que, a rigor, já é jurídica e se coloca no caráter político. Então, nesse sentido, seria a única possibilidade em que uma discussão individual poderia ser trazida à base do Poder Judiciário e nessa sede seria discutida. Ou seja, os individuais só poderiam postular em juízo medicamentos que já estão inclusos na lista previamente estipulada pelo Poder Executivo. Essa foi a colocação do professor Barroso. Logo em seguida, ele elabora 2 questões que são a respeito de ações coletivas ou em controle abstrato. No âmbito de ações coletivas ou em ações abstratas de controle de constitucionalidade, será possível discutir a inclusão de novos medicamentos nas listas referidas, ou seja, novos medicamentos. Tal inclusão, contudo, deve ser excepcional, uma vez que as complexas avaliações técnicas, de ordem médica, administrativa e orçamentária, competem primariamente aos poderes legislativos e executivos. Isto é, se nós temos hoje uma discussão que vai ser posta em caráter de ação coletiva ou de ação de controle abstrato de constitucionalidade, existe a possibilidade, é claro,
de se discutir. Porém, deve se primar primeiramente pelas listas elaboradas pelo SUS, que são, em tese, discutidas no caráter orçamentário. E em terceiro prisma, nas discussões travadas em ações coletivas ou abstratas para modificação das listas, o Judiciário só deve determinar que a administração forneça medicamentos de eficácia comprovada, excluindo experimentais e também os alternativos. Ademais, o Judiciário deve, em regra, optar por substâncias disponíveis no Brasil e por fornecedores situados no território nacional. Por fim, dentre os medicamentos de eficácia comprovada, é privilegiar aqueles de menor custo, como genéricos. Ou seja, se algum particular ou então alguma demanda coletiva existe alguma possibilidade de ajuizar um medicamento que não foi ainda efetivado pela lista pública e que ele ainda não está sendo produzido no Brasil, deve-se pensar primeiramente se ele é de eficácia comprovada. Se não for de eficácia comprovada, se ele é excepcional ou alternativo, não sequer tem discussão, porque o Poder Judiciário não teria essa possibilidade. E imbuído do parecer, implícito e explicitamente, o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, recentemente decidiu acerca de 2 recursos extraordinários, ambos sobre medicamentos e saúde, portanto correlatos ao caso em comento. Sendo eles, o primeiro, em 22 de maio desse ano, o Tribunal, apreciando o tema 500 da repercussão geral acerca do recurso extraordinário 657.718, sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo pelos entes federados, quando não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do ministro Barroso, fixando a seguinte tese. São 4 pontos. Primeiro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Segundo, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. Terceiro, e no terceiro tem 3 subtópicos. Terceiro, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em caso de maioria razoável da Anvisa, em apreciar o pedido, prazo superior ao estabelecido na Lei 13.411 de 2016, quando preenchidos 3 subrequisitos, quais sejam: o primeiro deles é a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Segundo, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação do exterior. Terceiro, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E quarto, que muitas das vezes é esquecido, as ações que demandam fornecimento que o registro está fora da Anvisa, ou seja, não foi ainda regulado pela agência reguladora, ele só pode ser proposto em face da União. Não pode ser proposto nem em face de Distrito Federal, nem Estado, nem município. Isso tem obstado vários recursos de terem conhecimento, porque não tem análise quando fazem o juízo de admissibilidade dessa questão. Então é um requisito que foi fixado pela tese de número 500, porém não foi ainda observado nesse sentido. Em seguida, no dia 23 de maio do mesmo ano, ou seja, no dia subsequente, o Tribunal decidiu em relação à solidariedade entre os entes federados considerados suas competências legais na operacionalização do direito à saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral. Tema 793, recurso extraordinário 855.118. Assim emendou: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Isto é, mesmo que haja que ajuize contra o Estado, se entender o juiz que, na verdade, deveria ser a União incluída ou então o Distrito Federal, se julga incompetente, remete a ação e ela vai ser julgada na forma devida. Ou seja, é uma atuação do Estado de modo a prever uma eventual ilegalidade, uma eventual preliminar de nulidade suscitada posteriormente, para que o juiz, logo de plano, consiga analisar e ver de fato quem foi que prejudicou. Foi a União? Foi o Estado? Foi o Distrito Federal? Foram os municípios? Então, nesse sentido, a gente tem uma questão de entender qual é a efetividade, qual foi o comportamento do Estado para que fosse negado esse direito à saúde e, de tal forma, depois ser suplantado. Dando continuidade, é de se entender o estudo elaborado por Tchef Barata, em 2009, segundo as quais, no ano de 2006, o Estado de São Paulo, com cumprimento das decisões judiciais da comarca de São Paulo, gastou 65 milhões de reais para atender a cerca de 3.600 pessoas. Em comparação, no mesmo ano, com o programa de medicamentos de dispensação excepcional, foram gastos 838 milhões de reais para atender a 380 mil pessoas. Isso significa que foram gastos aproximadamente 18 mil reais por paciente de ação judicial daquele ano, enquanto para que o atendimento do programa de medicamentos excepcionais, o gasto por paciente foi de 200 mil reais. O que isso acontece?
teve um quantitativo de cerca de 6 vezes mais. Então, o que se gasta com o paciente pela via judicial que busca o medicamento é 6 vezes maior ao que se gasta com o paciente normal pelo Sistema Único de Saúde. Contudo, existe posicionamento divergente, isto é, qual o efeito da negativa do fornecimento dos medicamentos de alto custo? E mais, qual a constitucionalidade ao arbitrar critérios? À luz desses parâmetros dialéticos, entendo que encaminhamos agora para a quarta fase do direito à saúde. Segundo Pedrão e Duarte Neto, a primeira fase é comparada como uma ressaca devido ao comportamento letárgico após o texto constitucional embriagar a sociedade com exageradas doses de direitos fundamentais. Isso a gente discutiu também na reunião de preparação e foi também trazido à baila pelo agravo regimental 238.328 do Rio Grande do Sul em 99, quando o ministro Marco Aurélio trouxe a discussão e pautou no Pleno do Supremo essa ação particular. E foi nesse desiderato que se percebeu que tinha doses exageradas de direito fundamental que estariam sendo, de forma constitucional ou não, suplentadas pelo poder público, porque ainda não estavam preparados para lidar com essas questões. Ou seja, antes não tinha nada, de repente passou a tudo, e quando deu uma grande dose, o poder público não soube lidar com essa questão. O judiciário também, por óbvio, teve uma cultura muito retrativa nesse sentido. A segunda fase é iniciada quando da efetiva constitucionalização dos direitos fundamentais, que é uma espécie de filtragem hermenêutica constitucional dos direitos. Isso também é abordado no texto do Pedrão e Duarte Neto, quando eles colocam do percalço, né, que a gente atinge as 3 fases. E aí nisso a gente vai caminhar para a terceira e eu criei uma espécie de quarta, que eu acredito que seja a que a gente tem hoje em dia. Nessa fase, a segunda, que é chamada também de intermediária, inventou o Celso de Mello que a interpretação da norma pragmática não pode ser transformada em promessa constitucional inconsequente. Isso foi no recurso extraordinário 393.175, também do Rio Grande do Sul, na segunda turma, quando foi julgado em 2006. Ou seja, o Supremo entendeu que o artigo 196 da Carta Magna não poderia ser esquecido ou que está descumprido. A terceira fase, então, passados os momentos de reconhecimento tímido e com pouca concretude, seria a fase de pleno reconhecimento da efetiva aplicação dos dispositivos legais e desmedida concessão aos pleitos, face à comoção do magistrado pelo fato e pouco entendimento acerca da técnica. Assim vislumbro não ser viavelmente aplicável o brocardo latino daimius facie que lhe dou o direito, já que agora, na quarta fase, os juízes passam a ponderar o alcance de suas decisões não somente às partes, mas sim à sociedade como um todo, utilizando-se analogicamente a conveniência e oportunidade de prerrogativa constitucional, que, de forma boa ou ruim, como diz o ministro Barroso, não seria o caso, porque não se trata de direito nem conveniente e nem análogo também ao pleito que se vê em tela. Posto isso, foi decidido no agravo interno 734.487, também foi decidido no recurso extraordinário 436, também foi decidido no agravo regimental 271 e também no recurso especial 784. Dessa forma, indago quando o Judiciário cria regras a direito que a própria Constituição não criou, estaria a corroborar com o vilipêndio promovido pelo Poder Executivo à saúde. O que isso significa? Afinal, se é dever do Estado, não deveria o competente poder ser compelido a formular políticas públicas, a organizar as finanças estatais e não permitir que a população enxergue tão somente no Poder Judiciário a única via, a única forma eficiente de suprir as necessidades e os desejos que lhes atingem a própria vida? Ou seja, não seria a hora de o poder de fato que foi constituído ser o responsável pela elaboração da política pública e da execução pela mesma? Ou não? Se vamos continuar com essa inércia daqueles que foram legitimados e buscar no Judiciário como critério da inafastabilidade pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, essa via. Ou seja, se é inafastável pelo Poder Judiciário, tudo que é posto tem que ser decidido, também pelo princípio do ônus do Poder Judiciário, que não é compelido aos outros poderes. O que isso significa? No Poder Legislativo e Executivo, eles não são obrigados a formular nenhuma política, não é obrigado a formular lei e tampouco é obrigado a editar medida provisória. Mas o Judiciário, quando chega uma demanda intersubjetiva, é obrigado a dar um parecer, é obrigado a decidir. Seja isso para o bem ou para o mal, mas tem que ser decidido, não tem hipótese. A letargia constitucional na via do Judiciário, ela é trágica para o país e é trágica para a democracia. Pelo exposto, entendo que não há possibilidade do Judiciário ser obrigado a agir como gestor de recursos, com conveniência e oportunidade. É assunto que não cabe análise da conveniência e oportunidade. Não. Quanto ao direito da saúde,
é norma constitucional, de aplicação imediata, tendo em vista que o Constituinte originário não postulou nenhuma questão que implicasse em edição legislativa posterior. Ou seja, a norma, assim que foi posta e promulgada, ela tem eficácia imediata e a promulgação de seus efeitos ela é irradiada pelo país inteiro. Logo, se o Constituinte originário não previu nenhuma limitação ao acesso, o Constituinte derivado nada fez também para mudar as regras originalmente estabelecidas por emenda constitucional de revisão e então de modificação, não cabe interpretação extensiva e vilipendiosa ao direito à saúde. Assim, quando debruçar sobre a temática tratada no dia 23 de outubro, que o Supremo Tribunal Federal vai discutir posteriormente, o Colégio do Supremo Tribunal Federal deverá observar as teses fixadas nos temas 500 e 593, face à segurança jurídica e ato juridicamente perfeito, e ainda recordar-se da lição de Miguel Reale, que nos lembra como pensavam os romanos. Mínima diferença, faximácia, indute consequência iure. Ou seja, uma pequena diferença de fato pode implicar sim em grandes diferenças de direito. Concluo dessa forma com o pensamento de Arthur Schopenhauer. 9/10 de nossas vidas depende da saúde. Então tenhamos isso em consideração antes de discutir qualquer questão. Muito obrigado. Muito bom, João Vitor. Eu acho que na sua explanação realmente ficou bem claro o seu posicionamento. Agora, professora Viviane, pode começar com você? Sim. Nós vamos, gente. O professor faz uma pequena abordagem também para abrir para a mesa, tá? Aqui as estrelas são vocês. Bom dia a todos e a todas. Uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, acompanhando essa bela explanação do nosso colega João Vitor, né? É com grande satisfação que a gente enriquece essa manhã com tantos dados que nos elucidam quanto ao tema. Gostaria apenas, João Vitor, de trazer, né, mas nessa mesma proposta que você nos trouxe, de sim a ponderação, trazer essa importância do equilíbrio, do bom senso. E essa promessa constitucional, sim, é complicado a gente parar para pensar que o judiciário tenha que ter esse ativismo. Por outro lado, a gente sabe que nós não podemos deixar de fornecer os serviços básicos de assistência a toda a população que carece. E como a gente comentou há alguns dias, ver o direito sobre uma forma muito pragmática pode nos parecer muito fácil, né? Olhar de uma ótica legislativa, propriamente, apenas de legislação. Mas quando a gente tem noção de que nós estamos sim falando para pessoas, para uma sociedade, a gente tem que começar e procurar ver como melhor aplicar esse direito ao caso concreto, né? Trazer a realidade do Brasil. E gostaria de trazer para o debate um dado do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPE, que fala que cresceu o número de 130% em 10 anos das demandas judiciais, e isso somou em 2016 um quantitativo de 1,3 bilhões de reais para o orçamento brasileiro. Mas trago uma indagação a vocês. Sim, é um valor alto, é uma demanda considerável para o orçamento brasileiro, porém a gente tem que levar em consideração que nesses últimos anos foi um momento de crise pelo qual o Brasil passou, em que muitas pessoas, né, eu até peguei um outro dado aqui, que 70% dos brasileiros não têm plano de saúde. Então, você vê que é uma demanda muito superior ao que a gente possa imaginar. Então, é uma realidade nua, crua, e a gente, se por um lado o judiciário não pode ser ativo demais, por outro, ele não pode deixar de dizer o direito ao caso concreto. A gente não pode deixar a vida, a saúde aberta ao descaso. Então, eu gostaria de trazer essa repercussão para vocês, essa discussão para vocês, e eu acredito que, acima disso, a gente tem que pensar nessas situações como gestão. Como é que nós podemos pensar a médio e longo prazo, como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida como um todo, porque ser legislativo, executivo ou judiciário, a gente tem que pensar a médio e longo prazo, e como é que a gente pode tentar trazer isso para uma realidade brasileira, sempre pautando, obviamente, pelo bom senso e pela ética. Professora Maíra. Bom dia a todas e todos. Bom, a professora Vivian, ela já falou basicamente o que eu ia falar. Obrigada.
uma exposição maravilhosa, parabéns. Bom, como professora de Direitos Humanos, eu acho interessante antes falar que a gente tem que trazer, né, na discussão sobre a limitação de direitos fundamentais. Até que ponto podemos limitar os direitos fundamentais? E outra questão que eu acho muito importante falar novamente é a questão do ativismo judicial, no sentido de que está sendo muito utilizado para assegurar direitos fundamentais e que isso, na verdade, reflete uma crise do Estado Democrático de Direito. Ou seja, os poderes eles estão indo além de suas funções e eu acho que é um problema muito mais amplo do que a questão dos medicamentos em si. É um problema que a gente vai ter que enfrentar em todas as outras pautas de direitos fundamentais e todas as outras questões por aí, porque isso a gente vê uma crise de representatividade. Deixa eu ver. Acho que era isso que eu tinha que pontuar até então. Vou deixar vocês, quero ouvir vocês falarem e é isso. Professora Patrícia. Boa tarde, quer dizer, bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação, é uma honra estar aqui com os senhores. E muito bem pontuado já pelas professoras, alguns pontos. Quando se fala em limitação dos direitos fundamentais, o interessante de se pensar também é que sem uma limitação, às vezes a gente também está inviabilizando a própria aplicação dos direitos fundamentais. Porque quando a gente pensa em uma pessoa no hospital precisando de um medicamento, ou ampliando por outras coisas, de uma cama, um leito, no UTI, como também mencionado na reunião de preparação, e se isso for ampliado e todo mundo pedir? Então, isso realmente seria inviabilizado pela própria aplicação irracional de um direito fundamental. Então, como resolver isso? É uma questão realmente muito delicada, complexa, difícil de se responder, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista moral, ético. E, de certa forma, é confortante ver que os senhores também estão inquietos com a questão e não tem uma resposta pronta. Porque toda vez que a gente começa a argumentar em um sentido, por mais que a gente se alinhe mais com um lado, a gente acaba se deparando, mas desse outro lado também tem um contraponto interessante. Então, é realmente um tema muito interessante de ser debatido e importante. Então, passo a palavra adiante. Muito obrigado, professores, pela colaboração, professoras, pela colaboração. Só para colocar um pouquinho mais de linha nessa discussão, se é que ainda dá, né? Nós estamos diante realmente do que nós chamamos de casos difíceis e temos que fazer escolhas. A economia, a base da economia, a base da discussão de todas essas questões dos recursos é a escassez deles. Sem dúvida nenhuma, o ser humano vai lidar com a escassez a vida inteira, sempre lidou com isso, e a economia estuda isso todos os dias, né? Então, como fazer isso? Como dizer não para alguém que está precisando numa situação de saúde? Como dizer sim para quem está precisando de uma discussão, de um problema, está precisando de um medicamento de altíssimo custo e dizer não para quem está na fila? Será que nós confiamos nos dados do governo? Será que realmente os dados que o governo nos colocam como aquelas situações em que o pagamento de um medicamento retiraria de diversas pessoas, será que esses dados realmente são confiáveis? Né? Nós estamos diante de dois polos. Apesar da polarização nunca ser uma boa ideia, e no Brasil ela vem ocupando espaço há muito tempo, mas nós temos realmente uma escolha difícil a fazer diante desse tema. Tá? Então, eu acho que essa é a ideia. Como? E aí eu coloco para vocês. Igor? Muito obrigado, professor. Bem, também agradecer a fala do João Vitor. Apesar de meio rápido, a gente conseguiu aproveitar bastante. Obrigado. Muito obrigado. Enfim, eu queria fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que a gente estuda que o Estado se legitima primeiramente pela garantia dos direitos fundamentais, principalmente a vida. É a base da fundamentação do Estado. Só que, ao mesmo tempo, a gente não poderia negligenciar a administração pública na forma que elas se correlacionam. O artigo 2º da Constituição, como vocês bem já sabem, diz que os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si. Só que na prática a gente vê que eles não são independentes, muito menos harmônicos entre si. E não deveriam ser. Eu trouxe para complementar essa discussão
uma tese de pós-doutorado que eu encontrei com um professor chamado Ramiro Nóbrega Santana. Ele diz o seguinte, que apesar da gente ter esse termo ativismo judicial como quase pejorativo, falar, você é um ativista, como se fosse uma coisa negativa, o ativismo judicial é uma oportunidade. Uma oportunidade de aprimoramento do sistema político, não só limitado ao judiciário, né? Ele dá um exemplo, por exemplo. Ao longo do exercício desse ativismo judicial, ao longo de várias ações que foram impetradas frente ao judiciário, pleiteando por medicamentos, tratamentos que não eram fornecidos pelo SUS, percebeu-se que era mais efetivo ações coletivas que pegavam uma mesma demanda, que é, às vezes, próteses. Várias pessoas que tinham problemas com faltavam próteses precisavam pleitear no judiciário coletivamente. Isso fazia com que o executivo conseguisse comprar de uma vez só, frente a essas demandas, fornecer uma grande quantidade desses produtos, de medicamentos que eram necessários. Isso tornava uma economia para o executivo, certo? E ao mesmo tempo fazia licitações que as empresas precisavam, custos cada vez mais baixos para conseguir participar dessas licitações que adviram de uma ignição que foi o ativismo judicial. Ou seja, esse exercício do ativismo judicial é um mecanismo de aprimoramento do judiciário como um todo. Tá certo? Ao longo desse exercício, dessa regulação, é necessário contar a importância dos órgãos administrativos nisso, que é a regulação, por exemplo, de quais medicamentos são básicos, quais medicamentos são para uso geral da coletividade, quais medicamentos são casos muito específicos, por exemplo, doenças raras. E nesse sentido falta regulação. Apontando, por exemplo, a terceira jornada de saúde feita pelo STJ, certo? Que estipulava 3 argumentos básicos, 3 pré-requisitos para se implementar uma ação. Sejam eles um laudo que atestasse a veracidade daquele doença que a pessoa tinha, um orçamento, pelo menos 3 orçamentos que comprovassem que aquele medicamento era fornecido para além do sistema público de saúde, e a comprovação do exaurimento dos meios administrativos, ou seja, a pessoa provar que foi lá na farmácia de alto custo, tinha estoque zero e que não tinha outra forma de recorrer. Só que precisamos fazer primeiramente uma diferenciação de quais tipos de ação podem se levar nesse tipo de mecanismo judicial e quais não. Porque uma ação que pleiteia o medicamento de dipirona para dor de cabeça ou uma prótese, que são comparados aos demais medicamentos de doenças raras mais caros, mais baratos, devem seguir um rito diferente daqueles que são excepcionais. Nessa forma, vem os órgãos de regulação falar para a gente quais medicamentos são esses e quais são as posturas que deveriam ser adotadas como um sistema, não só pelo judiciário. Certo? Então, se nós fôssemos falar assim, para repercussão geral, cabe ao judiciário fornecer medicamentos de alto custo? Sim. Qualquer medicamentos? Sobre qualquer? Não. Não. Deve-se observar primeiro uma quantidade de requisitos muito estritos e muito bem elaborados, porque a gente tem que ter em mente de que a via judicial não é mais eficiente. Ela é mais cara e ela é mais demorada. E quando a gente trata de questões que giram ao redor da problemática de acesso à saúde e a direitos básicos, essa demora, que é natural do sistema judiciário, pode ser fatal, às vezes, em alguns casos. Certo? Então, antes de se pleitear o judiciário, os próprios juízes deveriam ter a consciência das consequências que isso traria, certo? Para a administração pública como um todo, principalmente para o executivo. E antes disso, ver se haveriam, por exemplo, métodos alternativos já disponíveis no SUS, se esses métodos seriam regulados, por exemplo, pela Anvisa, porque muitos medicamentos que são pleiteados a caráter excepcional não se seriam regulamentados e a comprovabilidade da efetividade desses tratamentos também é duvidosa. Então, é necessária essa diferenciação de quais tratamentos devem ser prioritários. E nesses tratamentos prioritários deveria haver a maior atividade, a maior referência do Poder Judiciário. Nesse sentido, já aproveitando que o tempo já está quase acabando, eu queria falar muito mais coisa, eu gostaria de encerrar com uma fala que foi dita pelo ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, que ele falava o seguinte: face o princípio da reserva do possível, que deveria reger todas as decisões do judiciário, o direito da saúde e os direitos fundamentais, principalmente a vida, deveriam sobrepor, porque o Estado se fundamenta justamente neles. Ou seja, se deveria haver um comprometimento de alguma parte da administração pública que se fosse em cima daqueles que são os mais urgentes, por exemplo, a saúde. Um caso muito notório, já agora dizendo que quase acabou meu tempo, só para terminar, foi o do Rio de Janeiro, em que durante um período os administradores
não vou entrar no mérito se competentemente ou não, fizeram a opção de investir em obras de infraestrutura em detrimento de garantias fundamentais de saúde. E isso hoje, posteriormente, esse imediatismo da administração pública gerou um reflexo que tanto foi uma despesa extra às contas públicas pela crescente demanda judicial que se deu no estado do Rio de Janeiro, como foi um prejuízo para a coletividade da sociedade pela demanda excessiva e os gastos que são com honorários, com multas e com todas essas coisas que são da natureza judiciária. Muito obrigado. Eu queria abrir uma divergência no sentido do ativismo judicial como oportunidade de aprimorar o judiciário. Por que eu acho que isso seria problemático? Também pegando uma frase de um ministro supremo, ministro Marco Aurélio, tempos estranhos. E nesses tempos estranhos, eu vejo que, se nós compararmos a história de dois países que tiveram diferentes sistemas jurídicos e foram percorridos, a gente vê essa diferença. De um ponto, tinha a Inglaterra, que teve a Revolução Gloriosa, e do outro ponto, a França, com a Revolução Francesa. Perfeito. Na Inglaterra, o que aconteceu? A população via que os juízes eles eram apartados do poder público, e por conta disso, eles eram, então, confiáveis. Por serem confiáveis, não teve tanta limitação quanto teve a separação. E aí, por isso, hoje em dia, eles não têm uma Constituição tão densa, tão rígida, e por ser mais espaço. A ponto que na França, pelo contrário, a população via os juízes como intrínsecos membros participantes do poder público. E o ministro Aires Brito fala que enxergavam eles como, então, membros de sua cozinha e membros também de sua casa. Ou seja, que estavam sempre juntos. E por estarem juntos, quando teve a Revolução Francesa, viram os juízes como, na verdade, juntos à monarquia, e por conta disso, separaram eles, deixando a norma exegética tomar conta. Então, por conta disso, eu acho perigoso ter o ativismo judicial nessa forma restrita. Por quê? Porque hoje em dia nós realmente gostamos e, em geral, aplaudimos a posição contra-majoritária de ter essas questões. Mas muito me preocupa que no futuro isso se reverta e que o quadro político mude e que os julgadores mudem e que isso faça com que, eventualmente, o que hoje a gente aplauda, amanhã nem tanto. É um ponto que eu coloco. Só um minutinho. Daniel, é com você. Não, senão a gente não consegue. Bom dia a todos, né? Eu queria parabenizar a excelente exposição do nosso colega João Vitor, salve toda a mesa. Primeiramente, eu queria começar com um ponto que foi colocado sobre a limitação dos direitos fundamentais, né? Ao meu ver, vários doutrinadores colocaram ou tentaram limitar esses direitos, colocando, via de regra, por gerações, né? Os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. Uma coisa que eu vi e percebi foi que o direito à vida está como direito de primeira geração e o direito à saúde logo interligado como segunda geração. Mas aí que está o ponto, porque a saúde mexe com a vida e várias das vezes talvez essa limitação que eles tenham colocado não possa ser tão limitada dessa forma. Várias pessoas chegam no judiciário pleiteando e alguns direitos, como o posto agora de medicamento de alto custo, e eles são rejeitados. E às vezes, muitas das vezes, eles precisam desses medicamentos para sobreviver. Então, se você nega esse direito fundamental, e isso a gente estaria indo contra a nossa própria Constituição, nosso próprio princípio, que eu acho fundamental para todos, né? Se você não tem uma segurança de ir no judiciário pedir uma coisa que você tem direito, como é que você vai conseguir, sei lá, no executivo, que não é eficaz? A gente tem que talvez criar métodos também. Por exemplo, teve uma decisão negada de um medicamento. Como que pode ser fundamentado? Será que não seria mais fácil a gente fundamentar com orçamento o porquê, colocar números nessa decisão, exemplificando o porquê desses medicamentos não poderem ser dados para a população? No caso, que quando a gente estava debatendo, o que eu achei importante foi a gente correlacionar isso. A gente achou um dado que fala do orçamento da saúde comparado com o PIB brasileiro. Se a gente for comparar, vai dar mais ou menos 0,15% de todo o gasto que a gente tem por vias judiciais, pleiteando
e pedindo medicamentos de alto custo no judiciário, e se a gente for comparar isso, eu acho que é algo muito insignificante, comparado a... Insignificante talvez seja um pouco forte, mas assim, muito, muito pouco, comparado a tudo que nós temos hoje em dia, né? O outro ponto que eu entro é do ativismo. Eu acho que, assim, um ativismo exacerbado, sim, é ruim para a democracia, é ruim para os poderes todos, mas eu acho que em determinados pontos é fundamental que isso seja feito para poder garantir o direito de alguém, para garantir que essa pessoa possa e deva ter seus direitos consumados e de fato ter essa eficácia do judiciário. Eu acho que eu vou ficar mais por esse ponto e coloco também uma pergunta para instigar a mesa, de que o seguinte, o que são os direitos fundamentais de fato, né? Até onde eles podem ir, como eles podem ir, se eles podem ser violados e o que nós devemos fazer para isso melhorar, né? Então, eu jogo para a mesa como uma reflexão e agradeço a todos. Obrigado, Daniel. Quer responder agora ou quer aguardar mais um pouco? Só aguardar um pouco. Então, vamos lá. Olá, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa. Agora foi? Agora foi. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, parabenizar a sua exposição, Vitor, muito boa. Gostaria de iniciar dizendo que esse pleito é muito maior do que a questão dos direitos fundamentais. A gente está falando de uma questão do princípio da reserva do possível. Eu acredito, vou focalizar a minha fala mais no quesito administrativo e de competência do Executivo e do Legislativo. Eu gostaria de trazer uma curiosidade para a mesa de um texto do professor Eduardo Souza Dantas. Ele fala sobre o estado de coisa inconstitucional. Eu achei muito interessante porque ele fez uma tabela de requisitos que poderiam permitir a aprovação desse pleito, principalmente a questão da saúde. Se a questão ocorre numa violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais e que afeta um número significativo de pessoas. Como foi exposto já pelos nossos colegas, até hoje, pelo que os ministros trouxeram, nós olhamos mais a questão dos recursos pelo que estão incluídos no SUS e que poderiam estar incluídos no SUS. Ele fala mais sobre uma questão de trazer medicamentos que poderiam afetar toda mais a população, não só uma questão individual. Segunda questão, esse quesito entraria só quando houvesse uma omissão dos outros órgãos. Então, assim, se houvesse uma incompetência de o órgão legislativo ou executivo, entraria o judiciário. Terceiro, se fosse de atos inconstitucionais, se tivesse realmente uma comprovação que foi violado um direito fundamental, aí o executivo e o judiciário entrariam e se manifestariam dando o direito à pessoa. Quinto, a observação do esforço orçamentário na questão. Se ele viola o princípio da reserva do possível, visto que também já como foi trazido, quase 76% dos gastos estão indo para questões judiciárias. Então, esses recursos que poderiam estar sendo prioritariamente destinados à saúde estão indo, na verdade, para processos no judiciário, não realmente para a questão da saúde. E o sexto e último ponto, a questão do congestionamento judicial. Em vez dos direitos estarem realmente sendo executados, na verdade, eles estão só trazendo uma sobrecarga muito grande para o judiciário, em vez de serem realmente efetivados. Então, por final, eu gostaria só de trazer uma frase que achei muito forte, que estava nos textos,
A interpretação da norma constitucional programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O que isso quer dizer? Devemos sim tratar com muita sabedoria os direitos fundamentais, levá-los sempre à pauta e respeitá-lo, mas também devemos fazer a ponderação dos requisitos para garanti-lo e efetivá-lo. Muito obrigada. Posso? Muito obrigado. Pode sim. Perfeito. Primeiro, parabéns, Aline, que realmente essa questão é muito interessante. Também nesse texto do professor Eduardo, ele trata, né, da questão da tutela estrutural versus a tutela normal, isso do estado de coisa inconstitucional. E é muito interessante mesmo, até porque a gente vê hoje uma modificação. Nessa exposição também, o professor Eduardo tinha trazido uma questão que é interessante. Teve um juiz no Canadá que ele analisava uma questão de educação, ele fixou quais seriam os parâmetros, ou seja, tem que ser tantas salas, o tipo de cadeira é essa, tem que ter ar-condicionado, tem que ter laboratório, tem que ter observatório, tem que ter 5 quadras poliesportivas, ou seja, ele elaborou em uma decisão um plano de gestão, uma política pública numa própria decisão judicial. E nisso, elaborando essa exposição, o professor Eduardo traz essa questão de qual é a aplicabilidade disso, trazendo isso à luz e irradiando efeito no Brasil por conta do estado de coisa constitucional, que foi muito discutido na arguição de descobrimento de presídio fundamental, na época que estavam discutindo sobre os presídios aqui no Brasil, né? Isso foi muito trazido, como Urso Branco, em Rondônia, como os presídios no interior de Goiás, como também no interior do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Ou seja, qual é a efetividade? Aonde que isso casa? Muito interessante mesmo. E, Daniel, quando você coloca essa questão de o que são os direitos fundamentais de fato, realmente é o tipo de pergunta que a gente não tem resposta, né? É aquela clássica na primeira aula de Direito. Pergunta, professor, o que é a Constituição? É ela? O que é Constituição? O que é direito? Né? Essa questão aristotélica de perguntar e na pergunta você nunca chegar a uma resposta e chegar também como a professora Patrícia falou. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe que sabe. Também quando coloca essa questão aristotélica platônica. Porque, de fato, o que são direitos fundamentais? Quais são eles? De um lado tem o do artigo 5º que está inscrito. De outro também o artigo 60 da Constituição elabora quais seriam as ponderações. Mas também a todo momento diz que podem ter normas que não estão nenhum nem outro, que estão irradiadas no corpo da Constituição, porque tem 226 artigos. Então, assim, realmente, qual é a aplicabilidade? Aonde que isso leva? De fato, é uma pergunta muito interessante, mas infelizmente eu não tenho essa resposta. Só fazendo um complemento a esse diálogo entre vocês, quando se fala na discussão da pergunta pela pergunta, que são da dúvida pela dúvida, que são as discussões hetéticas, nós estamos aqui no Brasil acostumados muito com a discussão dogmática. E eu acho muito interessante esse tipo de questionamento, porque o pensamento cetético ele é exatamente focado na dúvida. E a gente tem que entender que muitas das perguntas não vão ter respostas. O professor Tércio Sampaio, quando ele fala no livro dele sobre o pensamento cetético, ele trabalha a discussão das disciplinas hetéticas e disciplinas dogmáticas, ele diz que uma diferença fundamental da disciplina zetética para aplicar na prática, que traz exatamente o que vocês estão questionando, é a investigação, a indagação. A pergunta para se entender, antes de responder, vamos entender a pergunta, o que está por trás da pergunta, o que está por trás dos números, como é que fica essa discussão, né? Samuel? Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o colega João pela exposição e a todos os outros colegas também, professores, pela complementação do debate. Primeiro eu gostaria de tratar sobre a fala do professor Ricardo, quando ele apresentou a questão sobre se os dados trazidos pelo governo para nós estão corretos, se a gente realmente tira de um indivíduo para entregar ao outro, com a judicialização da saúde. O custo da judicialização da saúde para a União no ano de 2017 foi de 1 bilhão e 20 milhões de reais. Entre os anos de 2010 e 2017, o gasto foi de mais ou menos 5 bilhões. Enquanto isso, o desvio de dinheiro com a corrupção chega aos 200 bilhões por ano, segundo o Ministério Público Federal, e a Fiesp realizou um estudo que chegou à conclusão que até 2,3% do PIB brasileiro é perdido com a corrupção. O PIB brasileiro de 2017 deu mais ou menos 6 trilhões e 559 bilhões de reais. E, deixa eu ver aqui, que mais ou menos é o preço da saúde, como o Daniel já apresentou, dá 0,15% do PIB. Então, será que realmente
é a judicialização da saúde que traz esse problema de tirar de um indivíduo para entregar ao outro, ou é o desvio do dinheiro público? Além disso, também tratando sobre a questão que a professora Patrícia trouxe sobre a melhor implementação. Será que a lista do SUS ela é uma limitação à saúde ou é uma melhor forma de implementação? Uma forma mais eficiente de se implementar? Porque o direito precisa ser implementado de alguma forma na sociedade. Então, essa lista, a gente tratando aqui sobre o direito à saúde de forma fundamental, não pode ser limitado. Então, essa lista poderia ser exemplificativa ao invés de taxativa. E o Brasil não protege o direito fundamental à saúde não apenas no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, com os tratados internacionais, conhecidos como Protocolo de São Salvador e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Protocolo de São Salvador, no âmbito interamericano, na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ele relata que direito à vida e à saúde é o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Então, essa limitação, querendo ser, que é imposta ao direito à saúde, ela é legítima? Como é que deveria acontecer isso? E tratando também sobre a crise de representatividade, relacionado à intervenção do judiciário no executivo. Nós vivenciamos as eleições do ano passado, em que a população estava tremendamente dividida. No segundo turno, a porcentagem do voto foi de 55,13% para o candidato ganhador e 44,87% para o candidato perdedor. Ou seja, as pessoas não estão se sentindo representadas por quem deveria representá-las. Então, essa forma de chegar ao judiciário seria a melhor forma de ser ouvida, já que elas não estão conseguindo ser ouvidas no âmbito executivo, nem legislativo, os judiciários, em tese, seria a única forma. Muito bem, Samuel. Só para apimentar um pouquinho mais isso, essa questão da representatividade democrática, em que o poder judiciário está sendo chamado a resolver problemas do executivo, está sendo discutido no mundo inteiro, tá? Hoje nós temos autores, nós já até tratamos aqui desse tema no SEBEC, no semestre passado, nós temos autores conceituados no direito norte-americano que propõem o fim do judicial review, porque eles acreditam que essa retirada da legislação do ordenamento jurídico pelo Poder Judiciário seria antidemocrática. Propõe uma emenda à Constituição norte-americana para retirar o judicial review do controle difuso de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade seria algo antidemocrático. Então é um tema muito sensível, realmente muito bem ponderado por vocês, tá? E eu, só para direcionar a conversa, a questão é como resolver esse problema? Professor Ricardo, posso só fazer uma colocação? Claro. A crise da representatividade, ela está sendo discutida em todo mundo mesmo, e porque também a nossa sociedade, ela está mudando. Isso vem da questão da globalização. Hoje, você quer alguma coisa, você está já digitando, você está fazendo tudo o tempo todo. Mas, assim, hoje as pessoas, elas se sentem muito distantes dos governantes. E, assim, sinceramente, eu não sei qual seria a solução para isso. Será que seria uma democracia quase direta, assim, das pessoas irem lá? Não sei se é por aí o caminho, mas é uma questão que a gente tem que discutir mesmo em nível global, né? Porque o nosso sistema não está mais funcionando do jeito que deveria estar funcionando. Então, é só essa colocação que eu gostaria de fazer. É isso mesmo. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar o expositor, né? Gostaria de fazer um comentário em relação ao direito à saúde como direito social, né? Como já foi dito, esse direito é garantido pela Constituição, né? Que visa o atendimento universal, igualitário à saúde. Bem, no entanto, na busca pela justiça social, deve-se levar em conta não apenas o resultado individualizado, mas também o conjunto de intervenções do Estado para esse atendimento das políticas públicas. Nesse contexto, é importante pensar se esse direito à saúde está sendo concebido como poder individual, ilimitado e absoluto pelo indivíduo contra o Estado, em desconsideração à comunidade.
Deve-se pensar também nesse contexto é necessária uma compreensão mais comunitária do direito à saúde, que entenda esse direito como uma relação de justiça social, que permita o acesso igualitário às ações e aos serviços disponibilizados pelo poder público. Além disso, como já foi dito, os recursos do governo são limitados pela capacidade de arrecadação de tributos, né? E os atendimentos a essas demandas sociais estão limitados à existência desses recursos, né? Então, a controvérsia reside no fato que, ao fornecer medicamentos de alto custo, pode levar à subjetivação do princípio do atendimento universal e coletivo. Assim, deve-se ter cuidado para que esse direito não represente um mecanismo de privilégio em relação a alguns, né, enquanto outros sofrem com a precariedade do sistema, né? Surgindo assim uma noção de justiça apenas para determinada população, enquanto outros sofrem, né, com a precariedade. Portanto, deve-se analisar com cautela a ação do Poder Judiciário de acolher demandas relacionadas a medicamentos, né, que estão fora da lista oficial, claro. Se essa ação não for criteriosa, diante de situações que justificam emergenciais, o resultado pode estar sendo o aumento da desigualdade, retirando recursos destinados a outras políticas públicas, prejudicando assim a coletividade. Deve-se pensar na possibilidade de um sistema de organização mais eficaz, que possibilite uma análise mais profunda e que evite o crescimento da injustiça entre aqueles que buscam concretizar seu direito à saúde, utilizando de critérios objetivos, técnicos, universais que garantam a justiça social. Obrigada. Muito bem, Laura. Kaique? Bom dia a todos. Bom dia, João Vitor, fez uma bela explanação. Parabéns. Primeiramente, vou começar pontuando sobre gestão pública. Como falado pelo Samuel, desvio de dinheiro, corrupção, como falado pelo Igor, por projetos que não vão para frente, que são mais desperdício de dinheiro do que são aproveitados, eu vim falar sobre a questão de investimento. O Brasil, hoje, ele investe 8% do PIB na questão de saúde. Se for pegar em contrapartida outros países como os Estados Unidos, que está no top 5 dos países que mais investem, ele investe em questão de 17,1%, o que é bem mais do que o dobro que nós investimos. Então, levando toda em consideração essa questão de dinheiro que pode ser investido em outras áreas, como a própria educação, que hoje em dia também nós levamos em conta que está bem defasada, é uma questão a ser bem discutida, a questão de investimentos. E na minha preparação, eu estava vendo vários comentários sobre isso, e me veio de um juiz chamado João Pedro Gebran Neto. Ele fala justamente disso, de judicializar a atenção básica de saúde. Porque, claro que devemos também dar prioridade para os casos que são de maior valor, que são de difícil acesso. Mas hoje a gente também passa por várias situações que, como já disse o Igor, tem gente que faz uma ação para conseguir um remédio que, teoricamente, deve ser super acessível. Então, esse é o meu ponto que eu deixo aqui hoje. Muito bem, Kaique. Poliane? Bom dia a todas e a todos. Gostaria de parabenizar João Vitor pela exposição impecável, aos professores, meus colegas, pelas colocações ótimas também. Bom, um dos argumentos trazidos em favor do Estado, no recurso extraordinário que estamos a trabalhar aqui, é o fato de que o direito à saúde é uma norma programática. Então, justificaria não haver base jurídica suficiente para o Estado fornecer os medicamentos de alto custo para os pacientes. Dito isso, eu gostaria de propor uma reflexão à mesa.
o fato do direito à saúde ser uma norma programática significa dizer, então, que o cidadão não tem o direito de fazer o pedido desse direito dele, de fazer o pedido, de requerer o cumprimento desse pedido imediato judicialmente. O ministro Marco Aurélio coloca alguns requisitos para que haja a obrigatoriedade da responsabilidade por parte do Estado. E eu achei muito interessante, queria compartilhar para contribuir com o debate, que é, primeiramente, a comprovação da necessidade do paciente, do medicamento. Segundo, é a impossibilidade de substituição do medicamento pelo fármaco. E a terceira é a incapacidade financeira do enfermo e principalmente dos membros da família, já que ele traz uma responsabilidade solidária familiar, de forma que ele considera que o Estado tem uma responsabilidade subsidiária em relação ao medicamento do paciente. Então, assim, o que eu acredito que se espera do Estado é que este garanta a coletividade e a preservação da saúde sem a necessidade de judicialização, já que a gestão de políticas públicas não é de responsabilidade do Poder Judiciário, sim do Poder Executivo. Mas que se o Executivo não está sendo capaz de suprir as precariedades da rede pública, então que o Judiciário que lide com isso, já que o processo judicial, ao meu ver, é a forma que o cidadão tem disponível para efetivar o seu direito. Então, de forma a concluir, eu gostaria de dizer que nós, enquanto ocupantes de mesas de debate como estas, enquanto futuros operadores de direito, futuros juristas, devemos ter muito cuidado com a responsabilidade que é lidar com direitos fundamentais e principalmente com a limitação deles. Muito obrigada. Muito bem, Bolene. Muito bem, Bolene. Mais alguém, gente, que não se inscreveu para falar? Tem interesse? Vamos lá, Thiago. Boa tarde já, né, a todos. Queria agradecer a bela explanação da nossa colega João Vitor e de todos os demais colegas presentes na mesa e também agradecer a presença dos professores. Primeiramente, fica até meio difícil de falar algo, né, depois de todas Por último, é sempre mais difícil. É sempre melhor. Você faz uma síntese. Exato. Exatamente. E fazendo exatamente o que o professor falou, fazendo um apanhado de modo geral e de um certo ponto, que é o quê? Tendo em vista, o que todos já sabem, o caráter primordial, sendo até bem redundante, né? O caráter primordial dos direitos fundamentais, né? Que deve, como está previsto na Constituição, o Estado deve garantir. Entrando ou não na discussão de que a nossa Constituição é garantista demais ou não, fora desse mérito, né? Quem somos nós para discutir isso? Mas está lá na Constituição, então cabe ao Estado garantir, né? Sendo bem legalista no caso. Então, mas infelizmente o Estado acaba esbarrando no princípio que todo mundo já falaram aqui, que é a reserva do possível, que é o Estado ir até onde ele alcança, né? Por meio da sua capacidade, no caso aqui, econômica e financeira, né? Então, eu trouxe aqui duas caracterizações feitas pela professora Ana Paula Barcelos, da Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, que caracteriza a reserva do possível. Primeiro, a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas. Ou seja, existe uma necessidade gigantesca, como ela disse, quase praticamente infinita no nosso país, né? Um país continental como o nosso, e a capacidade do nosso Estado, não só o Estado-União, mas também dos demais entes, né, a Federação, ele tem uma dificuldade gigantesca, entendeu, de arcar com todas essas pretensões até elevadas, entendeu? Ou seja, vai chegar um momento que não vai ter para todos, né, infelizmente. Entendeu? E a segunda colocação da professora é o quê? Condicionamento da efetivação dos direitos sociais, sociais, econômicos e culturais à dependência de recursos econômicos que recebe a denominação da reserva do possível, ou seja, os direitos sociais e fundamentais da sociedade está, querendo ou não, condicionado à capacidade econômica do Estado, entendeu? De uma forma ou de outra, porque tem que ser efetivado, mas como vai ser efetivado? Através de quê? Através de quais recursos, né? E, para finalizar, para não ser tão
não ficar sendo redundante, como dizia o ministro Ades Brito, né? Eu deixo uma indagação final para a mesa, né? O debate do orçamento público está suficientemente voltado para o atendimento do direito à saúde e do direito à vida? Obrigado. Realmente é um questionamento muito interessante, Tiago. Como mais alguém, gente, que não falou? Alguém que está nos acompanhando aí quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Vamos fazer pergunta, vamos ver se eles leram o texto, gente. Brincadeiras à parte, como foi pedido pelo Igor na réplica, e aqui o nosso objetivo é o debate, e eu vou conceder a palavra a ele, para aí quem mais quiser fazer colocações, após o Igor, eu vou passar aos professores para nós seguirmos para o nosso encerramento, tá? Vamos lá, Igor. É bem pontual, porque no meu discurso ficou parecendo que eu estava defendendo a judicialização irrestrita, foi até a crítica feita pelo João Vitor. Mas não é exatamente irrestrito, é um exercício de consciência, tanto do executivo, pensando, pressionado pelo ativismo judicial, no sentido de que se ele não fizer essas políticas públicas por conta própria, ele vai ficar com consequências muito mais gravosas para o próprio orçamento. Da mesma forma, o judiciário, na consciência de pensar as consequências das suas decisões. Porque se esconder atrás da desculpa de que o judiciário é independente, portanto ele pode decidir como quiser, é muito perigoso. Até porque a maioria das pessoas que precisam desses direitos serem garantidos não tem, às vezes, o conhecimento da possibilidade de pleiteá-los pela via judicial. A maioria das pessoas espera a fila do SUS e nunca judicializa, até porque não tem o acesso ou o conhecimento a isso. Então é muito importante a gente pensar na judicialização como um ato de debate da sociedade. Isso que a gente está fazendo agora é importante também nessa promoção de políticas públicas, porque só o ato de debater já é uma forma de pressionar, de pensar e de exercitar esse mecanismo para formar cidadãos conscientes e políticas públicas eficazes. Obrigado. Excelente. Professora Viane, por favor. Meu coração se alegra diante de tanta coisa bonita que a gente ouve, né? Nossa senhora, eu tô até emocionado. Eu também, professor Ricardo. Eu acho que das reuniões que eu participei no CBEC aqui, sem dúvida nenhuma, essa é uma das mais bonitas que a gente tirou. Eu quero tirar foto com todo mundo para guardar, porque quando vocês forem importantes e não quiserem falar conosco, eu te conheço. Em tempos de crise, é tão bom ver, né, futuros operadores que pensam com tanta humanidade, ainda que tenham seus posicionamentos divergentes, mas sempre ponderando pela humanidade, pelos direitos humanos. E o CBEC, eu acho que ele é muito importante por isso, ele nos amplia a mente, nos possibilita esse pensar diferente, e principalmente em tempos de caos. Eu acho que é um momento primordial, fundamental, eu diria, para a gente se fortalecer enquanto instituição acadêmica, fortalecer também as nossas instituições. E eu me alegrei muito e me toquei com a tua fala, Poliane, sabe? Porque por mais que a gente não deva, assim, ter um ativismo como prioridade, porém a gente não pode se eximir da responsabilidade estatal em fornecer, em conceder o direito à saúde ou aos medicamentos, enfim, ao próprio Igor também, ao Kaique. Parabéns pela fala de vocês. E cada um teve uma parcela de contribuição muito interessante, o Daniel também, que trouxe a questão do PIB. E eu gostaria, como eu sempre friso, acho que é até uma característica muito minha, de trazer os dados, de falar sobre gestão, porque não adianta, nós passamos por uma questão administrativa e às vezes o problema não é só corrupção, mas sim a má gestão, a má administração do dinheiro público. Então, infelizmente, quando nós vamos eleger nossos governantes, nós não pensamos que nós estamos elegendo, na verdade, pessoas que irão gerir o nosso país, que irão gerir o orçamento público e todas as políticas públicas ali envolvidas. Então, é importante que nós saibamos, antes de tudo, participar e saber escolher com clareza, enfim, com bom senso os nossos representantes. Eu só gostaria de trazer, falando sobre gestão, e para finalizar, professor Ricardo, e me preocupa muito as prioridades que governos, não só esse, mas todos têm nas suas gestões, né? Se nós, por um lado, temos uma pauta como a questão da judicialização, é um custo muito elevado para o Estado, realmente é, mas se nós trabalharmos a prevenção a médio e longo prazo,
quem sabe isso pode se tornar mais barato para o Estado, né? Políticas públicas, saneamento básico, enfim, educação no ensino básico, com certeza podem trazer grandes economias no orçamento público. Em contramão disso, nós temos para o ano de 2020 um orçamento previsto de 2,5 bilhões para o fundo eleitoral, né, que tá para ser votado, e mais 959 bilhões para o fundo partidário. Então, muito mais que corrupção é gestão. Qual é a prioridade do Estado? Então, se tem alguma... Por que aqui é importante? Porque debater é fundamental. Um povo crítico, um povo convicto, rico de informação, é um povo que tem mais força e poder nas mãos. Obrigada. Pois não, João Vitor. Concordo com a Viviane nesse ponto, de fato é muito interessante. E também eu vejo, na questão que a gente trouxe aqui, de forma a sintetizar talvez, quando eu falei da tese, né, do tema 500, que foi fixado no dia 22 de maio pelo RE 567718, nessas fixações que foram feitas, na forma de limitar o acesso, era uma pergunta que eu também tinha feito, queria saber a opinião. Será que é constitucional limitar aspectos na forma judicial que não estão previstos na Constituição, não estão previstos na lei, não estão previstos em nenhum plano legislativo, tão meramente jurídico quanto da aplicação e da fixação? E outra, quando se fixa uma tese, né, de um tema em repercussão geral, a eficácia é erga omnes. Então, o único órgão que não é atingido por essa decisão é o próprio Supremo, pode depois revisar. Mas no país inteiro não há possibilidade de descumprimento dessa decisão sem que haja um ajuizamento de uma reclamação eventual e que isso faça com que seja cumprida a decisão. Então, por exemplo, quando o Supremo coloca que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais e coloca para esse fornecimento diversos critérios de modo a obstar essa questão, eu indago, isso é constitucional ou não? É uma pergunta que eu tinha muito interesse em que fosse respondida, porque eu queria agregar no texto para publicar posteriormente. E já pegando o gancho, a reserva do possível, pura e simplesmente, não seria um argumento muito simplista? Voltando para o caso concreto, nós sabemos que a reserva do possível é um princípio de origem alemã, tá? E tem 2 livros que realmente tratam existe um livro, gente, que acho que é a tradução do livro do Konrad Hess, se eu não estou enganado, que fala dos direitos fundamentais do Brasil e na Alemanha, tá? Na verdade, o professor Andreas Krell, tá? Ele faz menção ao Konrad Hess, em que ele trata essa dicotomia do direito alemão e do direito brasileiro. A reserva do possível foi criada num Estado em que dá quase tudo para o seu cidadão. O argumento dos números, e nós vimos que no recurso extraordinário, no caso em questão, é o argumento chave, eu acho que é o único talvez, né? Será que não é muito simplista para a gente tratar de um tema tão intenso, tão interessante? Tá? O grande ponto é essas limitações de direitos fundamentais que o Brasil está discutindo, que nós estamos discutindo aqui. Será que realmente elas refletem o espírito que a Constituição quer? Saúde é básico, saúde é vida. Mas o judiciário não pode intervir tudo. Concordo. Mas saúde é vida. Alguém tem que resolver esse problema. Tá? Então, a ideia é um argumento tão simplista para tratar de um tema tão intenso, eu acho que é algo até um tanto ruim para a academia e para o próprio judiciário. Porque se nós analisarmos aqui, nós temos um argumento contra 1 milhão, mais ou menos, e 300 mil que eu contei aqui, só o que nós colocamos. Então, a questão é como equalizar isso e efetivar esse direito. Os números estão aí, muito bem colocado pelo Samuel, complementado pelo professor Viviane, muito bem colocado por vocês. Tá? Eu acho que a ideia do Supremo Tribunal Federal nesse caso, na verdade, talvez não seja liberar o amplo acesso, o absoluto acesso à saúde. Nós sabemos que direitos, nem os direitos fundamentais, nem o direito à vida, né, teoricamente, teriam caráter absoluto. Entretanto, o Supremo precisa dar diretrizes para que isso seja exercido. Então, eu acho que aquela história das sentenças aditivas, das sentenças
do recado ao legislador, do recado ao poder executivo, na verdade o julgamento para mim vai servir mais de diretrizes. O julgamento em relação ao ativismo judicial, isso é um problema. Em relação à participação democrática, isso é um problema, mas como colocou a professora Maíra, isso está sendo repensado. Porque já se provou que está faltando. E alguém tem que dar essa palavra. Ainda que nós estejamos no estado de transição, nessas normas inconstitucionais, por ausência de efetividade, por omissão do Estado, será que isso duraria para sempre? Será que o papel do judiciário não seria temporário? Vamos fazer isso, vamos criar a cultura diferente para, de repente, induzir o legislador, induzir o Poder Executivo numa melhor gestão de recursos. Né? Daniel? Como eu falo do Igor e da professora Viviane, até agora mesmo do senhor, gostaria de só agregar um ponto que, como grupo de pesquisa, eu acho bastante interessante colocar isso, que a gente tem um corte, né, no orçamento dos próprios grupos de pesquisa. Como é que isso interfere na nossa sociedade? Porque se você não tem um investimento para a gente fazer a pesquisa, para a gente poder até mesmo disponibilizar esses medicamentos, que muitas vezes são de alto custo, mas se nós produzirmos e investirmos aqui no território nacional, talvez seja mais benéfico até para nós mesmos de consumo interno. Então, assim, eu coloco essa ponderação. Até onde que vai essa quebra de orçamento? Até o que nós deveríamos fazer à frente disso? Porque nós, como os grupos de pesquisa, nós estamos debatendo isso aqui e nesse exato momento tem pessoas que também gostariam de estar fazendo a mesma coisa e não estão tendo essa oportunidade. Então, eu acho que fica o ponto e agradeço a oportunidade. De fato, só mais uma obra para deixar para vocês pesquisarem, né? Esses direitos têm um custo. A gente está falando em tributação, em reforma tributária, a gente está falando em limitação do orçamento, a gente está falando em reserva do possível. Quais os custos desses direitos? Existe um livro que trata sobre esse assunto, tá? O Stephen Holmes, ele trabalha lá no The Cost of Rights, ele trabalha exatamente essa ponderação, só que ele associa isso para a questão da tributação ideal. De onde vem esse recurso? Então, isso tudo tem que ser ponderado. Mais alguém, gente? Só fazer uma pergunta. Obrigado a todos pela exposição, foi maravilhoso fazer parte disso aqui. Qual é o papel do judiciário frente a um período de desgoverno do executivo, né, e inércia de fiscalização do legislativo? Eu acho que essa é a grande questão disso aqui tudo, né, porque é uma pergunta sobre um direito muito básico, que é o direito à vida. E frente a isso a gente está lidando com questões dos outros poderes e como que o judiciário vai agir frente a isso, né? Eu acho que essa é a grande questão que fica. Qual é seu nome? Leonardo. Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela consideração. Até os anos de 2003, 2004, o Supremo tinha uma jurisprudência bastante defensiva em relação à interferência dos outros poderes. Isso era muito notado quando se chamava, na época da corte de Moreira Alves, que era o presidente do Supremo. Naquele momento, sempre quando chegava uma demanda que tinha uma interferência, seja ela boa ou ruim, o judiciário tinha uma pretensão que é igual é feita hoje em relação a, por exemplo, faço uma analogia com o concurso público. Se tem alguma questão de edital de concurso público de vestibular, o judiciário ele tende a falar o seguinte: isso não cabe de discussão judicial, isso é matéria meramente administrativa, não conheço da ação, não conheço do recurso. Mas a gente está tendo uma outra onda ultimamente. Qual seja, o judiciário tem se comportado de forma, assim, agir como efetivo desbloqueio, às vezes, de demandas que estão, de certa forma, emperradas no legislativo. Então, o que acontece muito? Não é raro, numa tramitação de um projeto de lei, o grupo perdedor ir até o Supremo, impetrar um mandato de segurança e tentar, pela via do Supremo, o cumprimento do regimento interno que deveria ter sido feito na própria Casa Legislativa. E, por diversas ocasiões, o Supremo tem tomado decisões no sentido de realmente assiste razão o grupo perdedor, que às vezes é minoria, às vezes nem às vezes é até a maioria, mas também que perde, e nesse sentido devolve. Aconteceu isso também na tramitação das 10 medidas contra a corrupção, né? Isso tinha saído da Câmara para o Senado,
ministro relator determinou que fosse remetido de volta à Câmara para ser discutido. Isso aconteceu também quando teve a prisão de senador no exercício do mandado. Isso aconteceu também quando um presidente da Câmara foi afastado do seu cargo. Ou seja, em diversas ocasiões, o Judiciário tem se comportado de forma a não mais ter um papel defensivo, mas sim, às vezes, até reativo. Porque, de fato, não tem como dizer, na minha percepção é essa, que o Judiciário ele é eminentemente ativista. Porque a demanda judicial ela tem que ser provocada. Então, para que isso seja, para que tenha uma decisão, alguém tem que ter ido até lá e pedido uma solução. Ou seja, não é como se, de repente, o ministro acordasse, ele mesmo ajudasse uma ação, ele mesmo fizesse a contestação, a réplica, a tréplica, produzisse prova e depois julgasse. Não. O judiciário funciona normalmente, os cidadãos, sejam eles por qual seja a forma federativa ou qual seja ela a forma política, ajuizam demandas e têm as respostas. Às vezes não agrada, mas dizer que isso é judicialismo ativista, eu acho perigoso e também complicado, porque se foi provocado, até que ponto isso é ativista? De certa forma também é muito reativo. E é um assunto que dá mais 2 horas de conversa. Só essa última pergunta que ele fez. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar, tá? Mas eu queria agradecer muito a professora Patrícia, a professora Maíra, a professora Viviane, João Vitor, parabéns pela exposição. A todos vocês que estão aqui na mesa, vocês fizeram hoje, para mim, a apresentação mais bonita que eu vi no SEBEC de todos os tempos. E o detalhe é, o nível subiu, ninguém admite mais nada inferior a isso aqui. Tá? Parabéns a todos pelo empenho, eu acho que a ideia é essa. Dá para ver, para quem está vendo pela primeira vez, que não é nada de outro planeta. Tá? É algo que a gente consegue. No começo fica um pouco nervoso, tem gente que a gente fica com medo de infartar aqui, mas tem um desfibrilador aqui atrás, que é para poder evitar maiores sustos. E realmente foi tudo. Muito obrigado, Leonardo, pela contribuição. Tinha mais gente para perguntar, mas eu acho que a coisa rendeu. E é isso. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde para vocês, tá? E até a próxima, gente. Bom dia a todos. Mediante o caso que temos agora, eu acho muito importante inferir que a gente trata de um Estado democrático de direito. No Estado democrático, quem deve estar no centro é o povo. Estando o povo no centro, o que a gente infere? A gente infere que o legislativo ele é escolhido pelo povo, que o executivo é escolhido pelo povo, mas eu acho muito importante fazer o adendo de que o judiciário também é escolhido pelo povo. Tendo em mente que os magistrados eles são escolhidos de maneira que eles sejam os mais bem preparados, e nessa preparação nós temos que servir o povo, temos que observar que existe a lei, ela deve ser aplicada, sim, eu não estou negando a força normativa da Constituição, mas eu também acredito que essa lei deve ser vista na razão da realidade, que infelizmente a nossa realidade não é propícia para certos atos. Então, como nós servimos o povo, como nós servimos a Constituição, a gente deve aplicar o que existe nela em face da realidade e não apenas teorizar o que está escrito lá.